Tudo bem, pessoal? No vídeo de hoje, apostas para os vencedores do Oscar 2022. Estamos chegando na reta final de temporada e desde já eu agradeço muito pela companhia nas críticas, nas lives, nessa cobertura completa do Oscar 2022 aqui no canal. Temos crítica de todos os longas. No momento que eu estou fazendo esse vídeo, faltam 2 vídeos de curtas que até o dia do Oscar estarão publicados aqui no canal. Então, mais uma vez, com a cobertura completa para vocês. Tá bom? E para quem reclamava que o Oscar estava muito previsível, olha, essa temporada pode não ser a melhor quanto à seleção de filmes, etc., mas essa temporada realmente tem muita imprevisibilidade. Tem disputa aberta não só na categoria de melhor filme, categoria de melhor atriz, categoria de roteiro original, roteiro adaptado, porque geralmente quem faz e quem participa de bolão fica naquela coisa, né? Ah, vai ter uma categoria grande, que no ano passado, por exemplo, foi a categoria de melhor atriz, que pode decidir. E aí você vai também ver as categorias de curtas, que são mais difíceis de prever. Então, nessa temporada, tem muita coisa em aberto. A principal dúvida qual é? Quem vai vencer o Oscar de melhor filme? The Power of the Dog, Ataque dos Cães da Netflix ou Coda? No Ritmo do Coração da Apple? Será que existiria uma terceira via que se poderia se aproveitar do método preferencial, que seria Belfast? Ou algum outro filme como West Side Story? Então tudo isso a gente vai saber nesse domingo e eu já convido também você a participar da live especial aqui no canal. Tá bom? Vou fazer também a minha live tradicional de comentários. Eu tô aqui na plataforma do Go Derby, a ideia é discutir categoria por categoria, justificar também as minhas apostas. Mas esse Oscar é aquele Oscar que ele com certeza vai trazer inúmeras surpresas. Mas vamos lá, vamos começar pela categoria de curta live action. Eu tenho que falar para vocês assim, que como grande fã das categorias de curtas, eu não gostei da seleção, eu não digo só de live action, eu digo que eu fiquei bem decepcionado com curta documentário, que é uma das minhas categorias favoritas. Nesse ano a seleção é a mais fraca que eu me lembro de curta documentário. Mas de curta live action nós temos bons nomes. Please Hold, On My Mind, The Dress, o curta polonês, Alakatchu e The Long Goodbye. Para melhor curta, tem aquela coisa, né? Aposta no que tem mais visibilidade. Aposta no que tem mais visibilidade e nesse caso The Long Goodbye tem a visibilidade do Riz Ahmed. Então eu acredito e vou ficar com essa aposta muito mais por conta do Riz Ahmed. E por conta da campanha que o curta teve também, né? O curta foi apresentado em algumas sessões especiais. Dessa lista aqui, sem dúvida, foi o que teve a maior promoção dos Estados Unidos. Só que aquela coisa, a promoção ela é feita atualmente em Los Angeles e Nova York. E o que eu vou falar aqui segue para todas as outras categorias. Por que o Oscar é imprevisível? Porque todos os sindicatos, e é uma linha de argumento que eu desenvolvo desde o começo da temporada já, e também de alguns anos, todos os sindicatos, todas as outras academias como o BAFTA, não promovem uma renovação de membros como a Academia dos Estados Unidos faz, a adição de membros internacionais. Então você tem prévias relevantes? Sem dúvida. O PGA, você tem a prévia do SEG, você tem a prévia do DGA, outros sindicatos. Só que nenhum desses sindicatos tem essa renovação. Então a ala internacional da academia ela não é ouvida em outros prêmios. Ela é ouvida agora no Oscar e isso cria esse grau de imprevisibilidade que é muito bom também, né? Uma pena só que o Oscar, ele de celebrar os filmes, de celebrar todas as categorias e o que nós temos, pelo menos no momento que eu estou fazendo esse vídeo, é a decisão de não transmitir ao vivo 8 categorias. E pior que isso, a ABC já faz uma grande promoção do tapete vermelho. O tapete vermelho, tradicionalmente, 1 hora antes da premiação. E essas 8 categorias serão apresentadas no Dolby Theatre 1 hora antes da premiação. Ou seja, vai ter pouca gente no Dolby Theatre. A academia parece que ela não quer mais celebrar o cinema ou que ela quer criar um grande programa de entretenimento com alguns vencedores. Criou, como eu estou falando, a primeira divisão de prêmios e a segunda divisão de prêmios. Tá bom? Vamos para a categoria de curta documentário. Uma dica que eu dou é a seguinte. Categoria de curta, quando tem visibilidade da Netflix, quando tem apoio da Netflix, tenta apostar na Netflix. Tenta apostar na Netflix porque é a distribuidora que ela consegue trabalhar de forma
muito forte, desde um candidato para melhor filme até para um curta documentário, um curta animação. Só que nesse caso, eu acho que existe um apelo sentimental com The Queen of Basketball, por causa que a Lucia Harris, ela faleceu em janeiro. E isso foi muito lembrado agora no circuito, especialmente em fevereiro, quando o filme entra mesmo para consideração. Nos Estados Unidos existe o lançamento do pacote de curtas também, então todos os curtas das 3 categorias são disponibilizados no cinema, para aluguel digital, para compra digital. Eu acho que isso pode fazer a diferença. A aposta segura, na minha opinião, seria para um curta documentário com distribuição da Netflix, que domina a categoria. Eu não gostei da seleção, vários curtas interessantes ficaram na pré-lista, e aí você tem o caso de When We Were Bullies, e aí ele tira de consideração, por exemplo, o curta do The New York Times sobre o ataque ao Capitólio, que é muito mais relevante, mas enfim, são decisões da academia, né? Aí são decisões que a gente vai julgar de forma subjetiva. Por causa dessa questão da Harris, que faleceu em janeiro, repito, eu vou apostar em The Queen of Basketball. Vou fazer uma coisa que eu tinha prometido que eu não faria, que seria apostar contra um candidato da Netflix para essa categoria. Só vou fazer isso por causa desse apelo sentimental, então, para justificar. The Queen of Basketball, Benazir, Audible, Lead Me Home e When We Were Bullies, que esse aqui é inacreditável. When We Were Bullies indicado pro Oscar é bizarro. Para curta animação, uma temporada que também, infelizmente, não foi muito forte. Eu gostei da experiência de The Windshield Wiper, eu já comentei essa categoria. Bestia tem toda uma questão de memória e história que me agrada muito, mas eu acho que é aquele curta que você ganha também pesquisando posteriormente mais informações, especialmente sobre a ditadura chilena, governo Pinochet, etc. Affairs of the Art é uma dessas seleções que não dá para acreditar, até mesmo por quem ficou fora, né? Por quem não conseguiu entrar nessa categoria, e até mesmo até mesmo quem não pegou vaga na pré-lista. Box Ballet, uma opção razoável apenas. Aqui eu vou apostar na Netflix, com Robin, mas quem sabe, né, um voto para a experiência de The Windshield Wiper. Não vejo a Netflix tão consolidada assim para a categoria de curta animação, porque Robin, apesar de bem feito e tal, ele não é aquele candidato com um baita impacto emocional como é a tradição dessa categoria de uma Disney, Pixar, etc. Mas é Netflix, né? Não vou apostar contra a Netflix aqui. Para melhor filme internacional, pessoal, temos Drive My Car, The Worst Person in the World, Flea, The Hand of God e Lunana. Eu fiquei surpreso com a indicação de Lunana, para falar a verdade para vocês. Eu gostei que The Worst Person in the World, o pessoal da Neon poderia ter desistido da campanha, porque é difícil competir em melhor filme internacional, mas não. Eles continuaram com um circuito muito bacana, claro, né? Visando, quem sabe, uma maior visibilidade do filme. Agora, não tem como você não apostar em Drive My Car, que tá indicado ao Oscar de melhor filme. Eu me lembro que na época de Parasita, muita gente jogava o seguinte argumento: a pessoa vai votar em Parasita para melhor filme e deixar melhor filme internacional para outro. Olha, não é assim que a pessoa vota, porque como é que ela vai ter certeza no caso que Parasita seria o vencedor do Oscar e aí poderia perder filme internacional, ficar sem reconhecimento? Então acho que a tendência é o reconhecimento de Drive My Car nessa categoria. Feliz com a nomeação histórica para Flea também, extremamente importante. E era um filme que eu estava torcendo desde o começo da temporada. Para melhor documentário, pessoal, é uma lista boa. É uma lista que, claro, tem surpresas. Eu acho que Ascension acabou se tornando uma surpresa para mim. Riding with Fire teve uma visibilidade nos Estados Unidos desde novembro no canal PBS. E aí vai ter um lançamento agora nessa semana do Oscar nos Estados Unidos em horário nobre. Mas falando em horário nobre, Summer of Soul conta com uma estratégia de campanha que era muito comum na década de 70 e 80. A transmissão de um filme na televisão no horário nobre, e isso dá uma baita visibilidade. Então eu vou apostar em Summer of Soul, que foi o mais premiado da temporada, né? Foi um documentário sempre com grande visibilidade. Eu adoraria ver uma vitória de Flea também, mas eu acredito que vai ficar Summer of Soul. A rede ABC deu todo esse apoio, todo esse suporte. Menção mais lógica é de pensar em Summer of Soul vencendo nessa categoria. Bom, melhor animação. Vamos lá. Melhor animação nós temos Encanto, Flea, The Mitchells, Luca e Raio Último Dragão.
Então ficou um candidato da Netflix, que é The Mitchells, que teve uma vasta campanha também nos Estados Unidos. Claro, uma produção da Sony adquirida pela Netflix. Adoraria também aqui torcer por Flea, uma vitória de Flea, seria muito bonita. Eu acho que vai ficar naquele candidato tradicional que tem grande visibilidade da Disney, que é isso que interessa, essa visibilidade, né? Eu apostaria em Encanto ou The Mitchells. Mas com essa teoria de que se a ala internacional realmente se engajar em alguns nomes, olha, a ala internacional pode decidir documentário, a ala internacional pode decidir animação, a ala internacional pode decidir melhor atriz e, quem sabe, vai decidir melhor atriz, além da participação, claro, em categorias como melhor filme, obviamente. Mas eu vou apostar em Encanto. Encanto com The Mitchells como a segunda opção. Para a categoria de efeitos visuais, o grande vencedor da temporada foi Duna. Qualquer vitória que não seja vitória de Duna seria uma surpresa histórica. Duna foi o filme mais premiado desde a temporada da crítica, mas agora, né, mais recentemente com a temporada especial, complementar, técnica, só pode ser Duna. Então, voto aqui uma categoria, um direcionamento para Duna que, quem sabe, confirme no Oscar 2022 saia como o filme mais premiado. Passando para a categoria de melhor som, uma categoria que eu já falei que eu considero a mais injustiçada, porque essa categoria ela surge da união de melhor mixagem e melhor edição de som. E aí prometeram para os profissionais que com a união dessas duas categorias, melhor som se tornaria muito relevante, teria um grande espaço na premiação, e é jogado para essa segunda divisão do Oscar, né, como eu estou chamando. É lamentável que os profissionais não tenham esse reconhecimento, assim como todos os outros, né? É uma decisão estúpida da academia. Mais uma vez aqui, eu acho que Duna será o vencedor. Duna coleciona vários prêmios desde a temporada da crítica. Quem sabe poderia ser desafiado por West Side Story, mas eu não acredito nisso. Eu penso que Duna vai dominar o Oscar nas categorias técnicas. Então, mais uma aposta para Duna. Eu sempre falo que a categoria de melhor canção original ela é a mais difícil de votar. Na minha opinião, pelo menos. Porque como é que você vai avaliar? Pela letra, pela música, ritmo, aplicação no filme? Nesse caso, eu acho que sempre é uma boa pensar no impacto não só da canção e do filme, mas também do artista. Isso pode favorecer. Isso, historicamente, também favoreceu no Oscar. Só que No Time to Die já está desde 2020 com uma grande campanha, né? Desde 2020 está sendo muito divulgado, a canção também já era muito discutida, passa por uma série de adiamentos, e agora eu vou apostar como favorita para o Oscar. Eu vou ficar com a canção de No Time to Die, um prêmio também para o filme que foi reconhecido no BAFTA, o filme que ele teve uma boa temporada no geral, de bilheteria, em um período bem complicado, né? Um período muito complicado de retorno dos cinemas e conseguiu ótimos resultados. Então, para essa categoria que eu sempre considero difícil pra caramba, voto para No Time to Die. Bom, categoria de melhor trilha original, pessoal. Nas últimas 2 semanas a Netflix fez uma baita promoção para a trilha do Jonny Greenwood de The Power of the Dog. Tem aquele evento também que eu participei, até postei no Instagram alguns vídeos, foi muito legal. Eu acredito que existe uma disputa, mas o favorito é Duna. E eu vou ficar ainda com o prêmio para o Hans Zimmer aqui. A gente vai receber um corte do Hans Zimmer, se for o vencedor, recebendo o Oscar, o que é inacreditável. É inacreditável. O pessoal de Duna tem 2 opções. Ou faz o tapete vermelho tradicional, que tem uma grande visibilidade, ou entra mais cedo para ver os seus pares recebendo os prêmios. Esses prêmios técnicos. É bizarro. É inacreditável essa decisão da academia. Parece que a academia tem vergonha dos filmes indicados, né? A academia tem vergonha da lista de seleção que ela fez pro Oscar e aí começa a buscar por saídas. Apresentadores populares, chamar um público que não está acostumado a ver o Oscar. Falar que o Oscar vai ter o maior ato musical de abertura de todos os tempos. O Oscar vai ser muito alegre, muito engraçado, sabe? Essas promessas vazias pra caramba. Para a categoria de melhor trilha, Duna ou The Power of the Dog do Jonny Greenwood. Gostaria muito de ver uma vitória do Jonny Greenwood. Para falar para você, sou um grande fã do Hans Zimmer também. As outras eu acho que não
não tem tantas chances assim. Encanto, Don't Look Up e Madres Paralelas. Para melhor design de produção, Duna também coleciona vitórias no BAFTA, coleciona vitórias nos sindicatos, na categoria especial, né? Então não tem como não apostar em Duna. Nightmare Alley também foi super prestigiado e pode ser o Oscar de Nightmare Alley aqui, de design de produção. Eu vou ficar com a decisão do BAFTA. Existe um alinhamento interessante em categorias técnicas BAFTA-Oscar. Por mais que o BAFTA tenha sido envolvido em várias polêmicas, o júri é para a categoria de direção, para as categorias de atuação e elenco. Para categorias como design de produção, existe esse alinhamento. Então eu vou apostar em Duna por causa disso. Mas eu acho que existe uma possibilidade de Nightmare Alley disputar esse Oscar. De Nightmare Alley, de fato, inclusive ser o vencedor da categoria de design de produção. Mas eu fico com Duna. E poderia citar o mesmo comentário anterior para maquiagem e penteado, onde eu acredito que Duna pode ter uma visibilidade bacana, mas sindicato, BAFTA, vai para The Eyes of Tammy Faye. Eu torço que seja o prêmio de The Eyes of Tammy Faye. Realmente, o trabalho de maquiagem e penteado, indiscutível, assim. Eu já, particularmente, eu não premiaria a Jessica Chastain por melhor atriz. Eu não consigo comprar, nesse caso, o argumento assim, de que o filme é ruim, mas a atuação é muito boa. Quando comparado às outras indicadas também. Sabe? Quando comparado ao grande trabalho da Olivia Colman, quando comparado ao trabalho da Penélope em Madres Paralelas, que foi reconhecido, e até existe essa teoria de que a ala internacional vai dar suporte para Penélope, quem sabe para uma vitória que não estava nos planos. É uma teoria. Para Kristen Stewart, que eu adorei o trabalho dela em Spencer, mas para maquiagem e penteado eu reconheço, o trabalho de The Eyes of Tammy Faye é muito bom. Eu votei no Critics também em The Eyes of Tammy Faye. Agora, quanto à construção de roteiro, montagem, desenvolvimento, existe uma linha muito problemática que eu falei na minha crítica quanto ao argumento. E aí eu lembro, né, que a Tammy Faye Baker, uma pessoa muito popular nos Estados Unidos. Agora você foge dos Estados Unidos, é a mesma coisa do Mr. Rogers, né, que recentemente tivemos A Beautiful Day in the Neighborhood com Tom Hanks interpretando o Mr. Rogers. Uma figura extremamente popular nos Estados Unidos. Só que o filme apresenta essa figura para outros países. Até que ponto isso vai influenciar no Oscar? Vamos descobrir domingo. Mas eu vou ficar com o The Eyes of Tammy Faye para a categoria de maquiagem e penteado. E parabéns para Jessica Chastain, nesse caso, porque ela falou que ela vai pular o tapete vermelho para prestigiar os profissionais indicados nessa categoria, que existe uma chance de vitória. Então, olha o absurdo que você coloca as pessoas, né? Ou elas participam do tapete vermelho da rede que transmite o Oscar, ou elas entram para acompanhar a premiação uma hora antes dessas 8 categorias rebaixadas para a segunda divisão do Oscar. É lamentável. A categoria de melhor montagem é uma categoria extremamente difícil. Eu consigo imaginar argumento para vencedores para Duna, para Ataque dos Cães, King Richard, Não Olhe para Cima, Don't Look Up. Passa como uma ideia absurda na minha cabeça a visão de que The Power of the Dog, Ataque dos Cães, de amplo favorito para várias categorias, saia do Oscar apenas com prêmio de direção. Então eu estava até muito inclinado a apostar em Ataque dos Cães para melhor montagem. Só que aí eu começo a imaginar, né? Por exemplo, o BAFTA não dá o reconhecimento para a categoria de melhor montagem. A lista do BAFTA é uma lista confusa, é verdade. Mas o sindicato, por exemplo, vai com King Richard, que é uma grande surpresa. Don't Look Up. Don't Look Up tem um montador que ele é um montador que ele é consenso na indústria, que é o Hank Corwin. Que é um montador que ele, aliás, ele fala abertamente do absurdo que é você tirar a melhor montagem da transmissão ao vivo. E eu acho que esse posicionamento do Hank Corwin foi muito corajoso, e isso quem sabe poderia ajudar ele também com os seus pares, porque ele toma uma posição de liderança em que muitos parece que têm medo de criticar a academia para não ficar com uma menção negativa dentro da academia, e o Hank tem esse prestígio e ele tem esse respeito e ele se coloca como uma liderança. Eu vou apostar em Duna, mas essa é aquela categoria que vai decidir bolão também. É uma categoria muito complicada. Quase apostei em The Power of the Dog, Ataque dos Cães. Porque eu não consigo imaginar The Power of the Dog apenas com um Oscar, né? Claro, pode ganhar melhor filme, obviamente. Mas ficar apenas como favoritismo para melhor direção, grande favoritismo para melhor direção, é até complicado pensar. Mas eu vou votar, vou apostar aqui em Duna.
Duna, The Power of the Dog, Don't Look Up, King Richard, vencedor do Sindicato, e Tic Tic Boom. Qualquer coisa pode acontecer nessa categoria de verdade. Para a categoria de melhor figurino, nós temos duas linhas diferentes de abordagem. A primeira é manter o voto em Duna e seguir mais uma vez com Duna, que vai ser o grande vencedor das categorias técnicas no Oscar 2022 na minha leitura. A segunda é o destaque para Jen Bevan por Cruella, que conquistou vários prêmios desde a temporada da crítica. Eu votei no Critics' Choice também em Cruella e eu acredito que ela vai conquistar o Oscar por Cruella. Não sou um grande fã do filme, definitivamente, mas eu reconheço que é um grande trabalho. A mesma coisa que eu falei com The Eyes of Tammy Faye. Trabalho técnico, você precisa fazer essa diferença, né? E aqui o figurino é espetacular e é um ponto de destaque do filme. Eu vou apostar, claro, na Jane Bevan, portanto, mas talvez para o votante, essa sequência em Duna, e que é um grande trabalho também, que foi reconhecido, faça mais sentido. Mas a minha aposta aqui é para Cruella. Para melhor fotografia, mais uma vez aqui eu vou direcionar o meu voto para Duna, vencedor do Sindicato, vencedor do BAFTA. Eu sei que muitas pessoas vão apostar em Ataque dos Cães, The Power of the Dog, um filme que foi prestigiado, mas eu não tenho como não apostar em Duna com essa vitória expressiva no BAFTA, com a vitória do Greg também no Sindicato. Então vai ser Duna e The Power of the Dog como um filme aí que poderia tirar essa vitória do Greg. Bom, pessoal, categoria de melhor roteiro original. Qual é o meu sonho? O meu sonho é que a ala internacional vote em The Worst Person in the World e que isso acabe também sendo decisivo em meio a uma grande disputa que eu noto que existe entre Paul Thomas Anderson por Licorice Pizza e Kenneth Branagh por Belfast. Don't Look Up vence o Sindicato, o WGA, e pode ressurgir nessa disputa. Então a categoria ela é imprevisível. Argumento contra Belfast, qual é? É que no BAFTA, onde a própria distribuidora esperava que teria apoio, incluindo na categoria principal, Belfast vence melhor filme britânico. Perde a categoria de roteiro original para Licorice Pizza, e por isso que eu vou votar em Licorice Pizza, porque não conseguiu apoio dos britânicos. Agora, o que pode ajudar Belfast? A leitura de premiar o Kenneth Branagh, né? Não é apenas uma pessoa querida na indústria, mas é uma pessoa que fez uma campanha aberta. Diferentemente, eu acho que do Paul Thomas Anderson, de Licorice Pizza, que participou da temporada nas sessões comentadas, mas não com o mesmo entusiasmo e com essa mesma gana de vencer como eu vi o Kenneth Branagh, por exemplo. Eu vou votar em Licorice Pizza aqui, mas é uma categoria bem complicada. Também uma categoria que eu considero imprevisível. Para roteiro adaptado, uma disputa que se tornou uma das melhores da temporada, por quê? Porque a Netflix, apesar de ter também, claro, o trabalho de Ataque dos Cães indicado, que é o grande indicado do Oscar, e que foi o filme, a primeira opção da Netflix em todas as categorias, a Netflix tem a Maggie Gyllenhaal, e fez uma grande campanha para o reconhecimento da Maggie. Só que Coda tem uma crescente que ela é espetacular. Coda foi indicado para 3 prêmios da Academia. E eu vejo que ele está em uma posição confortável para conquistar os 3. Melhor filme é uma disputa bem forte, claro. Mas aqui eu acho que, no caso, a disputa entre The Power of the Dog e The Lost Daughter poderia prejudicar a própria Netflix. Por isso que eu vou votar em Coda também. Eu penso que, se confirmada a vitória para roteiro adaptado, Coda vai para a noite com força como favoritaço para melhor filme. Vamos ver. É uma disputa muito boa. A disputa de No Ritmo do Coração contra Ataque dos Cães, Coda versus The Power of the Dog, é aquela que você pode até fazer um argumento, mas você não pode cravar, olha, esse vai ser o vencedor do Oscar 2022. A disputa é aberta, com a possibilidade do chamado spoiler, dessa terceira via que eu torço, por favor, que não seja Belfast. Bom, a categoria de melhor ator coadjuvante, ela é interessante porque ela também mostra uma queda na temporada no interesse de The Power of the Dog, que vai ser discutida no futuro, porque esse filme ele chega como favorito para várias categorias. Ele chega como favorito para melhor ator coadjuvante, para melhor roteiro adaptado, para direção, para filme, concorrente forte para montagem, fotografia. E aqui, durante toda a temporada, se pensava que o Cody Smith-McPhee tinha uma posição confortável para ser o favoritaço para ator coadjuvante. E ele confirma isso na temporada da crítica. Praticamente todos os prêmios da crítica, entre dezembro, especialmente em dezembro, são direcionados para o trabalho do Cody Smith-McPhee.
E aí acontece o que eu vou chamar de crescente de Coura alinhado à visibilidade maior do filme, a maior campanha da Apple, que coloca o Troy Kotsur na posição de favorito. Venceu o BAFTA, venceu o SAG, não tem como não apostar no Troy Kotsur. Então, lamento pelo Cody Smith-McPhee, poderia ser prejudicado também por ter um companheiro de filme, o Jesse Plemons, indicado. A Netflix deu toda a preferência para o Cody. Agora, toda a leitura que eu estou fazendo aqui, ela pode ser contestada se a ala internacional, que a gente tanto fala, que eu tanto menciono aqui, ela votar em peso em The Power of the Dog para todas as categorias. E aqui nós estaríamos falando não apenas a vitória do Cody Smith-McPhee para melhor ator coadjuvante, mas quem sabe do Benedict para melhor ator, de não comprar essa história de que chegou a vez do Will Smith vencer melhor ator, confirmar melhor direção, confirmar roteiro adaptado, candidato para montagem, candidato para fotografia. Então a ala internacional tem um peso decisivo e é extremamente importante. Não tenha dúvida alguma disso. Tudo que a gente está mencionando aqui é com quê? Base do SAG, base do BAFTA, que não tem esses membros. Então, como vai ser o voto da ala internacional? Vai ser dividido ou vai ser direcionado para nomes específicos? Isso torna, na minha opinião, o Oscar 2022 imprevisível. Pessoal, para melhor atriz coadjuvante, Ariana DeBose como favoritaça, mesma leitura que eu fiz. Quem sabe, numa grande rede de apoio para The Power of the Dog, que foi o filme mais indicado, a Kristen Dunst consiga entrar nessa disputa, né? Agora, não penso, de verdade, hoje eu não consigo fazer essa leitura. O Oscar 2022 pode ficar como um aprendizado para o futuro, né? Caso aconteça isso, caso The Power of the Dog seja super premiado, eu infelizmente noto que existe a possibilidade de The Power of the Dog sair apenas com um prêmio da academia. Se não sair com o prêmio de melhor filme, vai ser a maior decepção e frustração da história da Netflix. Eu já garanto isso pra vocês. Porque nunca a Netflix investiu tanto em um candidato como investiu agora com The Power of the Dog, Ataque dos Cães. Para atriz coadjuvante, Ariana DeBose, Dunst. Disputa entre elas, vou votar na Ariana por West Side Story. Melhor ator, nós estamos chegando na reta final da temporada do Oscar 2022, esse é um dos últimos vídeos, claro, teremos a live especial no domingo, toda a repercussão, live posterior com cobertura, o índice de audiência também, vou fazer um vídeo sobre isso, claro que a audiência do Oscar vai aumentar, assim como a do Critics' Choice voltou para o patamar de 2020, então o Oscar 2022 vai voltar para o patamar no mínimo, patamar do Oscar 2020. Eles vão usar esse argumento de que a audiência aumentou porque o programa mudou. Argumento nulo. Lá no primeiro vídeo da temporada eu falei o seguinte, que se o Will Smith tivesse um papel Oscar bait clássico para disputar o Oscar, seria criada uma narrativa de que chegou a vez do Will Smith vencer o Oscar, e foi exatamente isso que aconteceu. Eu devo ter publicado esse vídeo, acho que em julho, agosto de 2021. Will Smith por King Richard é um papel de destaque para ele criar essa narrativa de que ele está no melhor papel da sua vida e que agora chegou a vez de premiar o Will Smith. E ele venceu tudo até agora. Will Smith venceu os grandes prêmios, incluindo o BAFTA. Então é aquele caso, tem SAG, tem BAFTA, não dá para apostar contra. Então vou ficar com Will Smith. Benedict Cumberbatch como uma segunda opção, assim como The Power of the Dog na minha lista está sempre como segunda opção, né? Sempre como segunda opção. Completando com Andrew Garfield, Denzel e Javier Bardem. Categoria de melhor atriz, que tem a disputa mais emocionante da noite, eu consigo ver argumento para a vitória de qualquer uma dessas 5. A Jessica, ela é a favorita porque ela venceu o SAG. Agora, eu consigo ver, por exemplo, uma vitória da Kristen Stewart. Quem sabe, existem muitas teorias de que a ala internacional vai apoiar a Penélope, vai dar essa vitória histórica para Penélope. Uma boa. Olivia Colman, que é uma atriz super reconhecida. Eu acho que o que joga contra a Jessica Chastain, o que pode tirar o Oscar da Jessica Chastain, é que a Tammy Faye Baker, e essa questão da memória da Tammy Faye Baker, ela é algo voltado para os Estados Unidos. É a mesma coisa do Mr. Rogers com o Tom Hanks, e o Tom Hanks nem estava cotado para a vitória naquela temporada. A Jessica, ela tem esse destaque. Eu considero que o destaque do filme, na verdade, é maquiagem e penteado, mas ela é a favorita, né? A vitória no SAG a posiciona como favorita. Na minha opinião, é a melhor categoria mais uma vez. Ano passado estava super disputado, estava imprevisível. Eu também acho que nesse ano tem um alto índice de imprevisibilidade. Porque eu não sei se os novos membros, se os membros de fora dos Estados Unidos, especialmente,
vão conseguir essa conexão que os sindicatos dos Estados Unidos conseguiram com The Eyes of Tammy Faye, que a própria crítica dos Estados Unidos conseguiu com The Eyes of Tammy Faye. Um prêmio que não tem disputa, na minha opinião, é o prêmio de melhor direção, que o Oscar tem que ser da Jane Campion. Qualquer outra vitória que não seja da Jane Campion, por mais que eu seja um fã do Paul Thomas Anderson, eu acho o trabalho do Spielberg maravilhoso. Eu destaquei que os 2 melhores trabalhos de direção, na minha opinião, da temporada, Jane Campion e Spielberg. O trabalho da Jane Campion é impecável, como adaptação, o trabalho da Jane Campion com essa releitura também e ressignificação de abrir a porta para uma outra formatação daquele western tradicional, e ela é criticada por isso, demonstra também uma opinião extremamente preconceituosa de pessoas que acreditam que o western tem essa mitologia clássica, que o western tem que ter um tipo de desenvolvimento, um tipo de protagonista, e a Jane Campion trabalha com um texto muito complicado, um texto que já tinha empecilhos desde a época da publicação do livro, e ela transforma The Power of the Dog em um grande filme. Então o trabalho é impecável. Você pode argumentar, será que aquela declaração no Critics poderia prejudicar a Jane Campion? Olha, claro que poderia, mas eu não acredito nisso, tá? Eu não acredito nisso. Vai imaginar uma vitória do Kenneth Branagh, por exemplo? Uma vitória do Kenneth Branagh é para apagar a televisão. Uma vitória do Kenneth Branagh para a direção é apaga a televisão e vai dormir. Agora, da Jane Campion, não consigo pensar como não premiar a Jane Campion aqui. Mesmo com essa polêmica recente e tal, ela foi uma frase infeliz, eu já falei aqui em um vídeo, foi uma frase infeliz, foi um posicionamento errado, mas ela pediu desculpa, né? Então não coloco isso como uma possibilidade de interferir na sua vitória. Então vamos para a categoria final, categoria de melhor filme. Já te faço o convite a deixar nos comentários a sua torcida e quem você acha que vai ganhar. A disputa, na minha opinião, é The Power of the Dog contra Coda. Netflix contra Apple. Já imaginou se a Apple, no seu primeiro ano com investimento, e ela fez o investimento apenas para essa fase final, claro, investimento enorme. Já pensou se a Apple ganha o Oscar antes da Netflix? O Oscar, no método preferencial, ele busca pelo consenso, e eu realmente acredito que dificilmente algum membro vai colocar Coda abaixo da 4ª colocação. Eu vi um hate nas redes sociais bem grande nas últimas horas, desde a vitória do PGA, Sindicato dos Produtores, de pessoas falando que o Oscar de melhor filme prejudicaria Coda, na verdade. Aí uma teoria maluca dizendo que o filme não é merecedor do status de melhor filme, que ele não é o melhor da temporada nessa lista. Quando a academia ela abre mão do método tradicional para o método preferencial, ela sabe disso, ela busca pelo consenso. Um filme como The Power of the Dog, por mais que tenha sido mais indicado, por mais que tenha sido aquele filme com maior visibilidade, o franco favorito desde o começo da temporada, ele pode sim ter uma resistência, pode ter uma minoria silenciosa que vai colocar na última posição no método preferencial. Estraga as chances também de vitória. Isso é muito relevante. Eu acho que essa é a leitura que tem que ser feita. Torço para que minha análise esteja errada, mas eu sinto que depois de tudo que aconteceu com o Sam Elliott ali, que a Netflix muda a postura, a Netflix passa a se defender. Porque lá na época de Roma, a Netflix, quando o pessoal falava um serviço de streaming não merece ganhar melhor filme, a Netflix ficou na dela. A Netflix não quis rebater prontamente esse argumento. E agora, a Netflix rebateu todas as críticas que The Power of the Dog recebeu institucionalmente, mas a diretora se posicionou. As pessoas do elenco de The Power of the Dog, os profissionais da área técnica, também se posicionaram. Será que isso é o suficiente? Então, claro, no método preferencial, vai que não é Coda que está melhor classificado, vai que é Belfast, que apareceu como segunda, terceira opção. Aí sim, aí Belfast para mim seria o pior vencedor dos últimos tempos da história do Oscar. Eu realmente não comprei, não me conectei com a história do Kenneth Branagh, não gosto das simplificações que ele fez, do arco histórico, não gosto também da forma como ele busca apenas o olhar infantil para propagar uma inocência que acaba atingindo os adultos em decisões chaves. Enfim, tá na minha crítica. Pessoal, é a categoria mais difícil, é uma categoria decisiva. Eu torço que a minha análise esteja errada nesse caso, porque eu sinto que sim, The Power of the Dog pode ter uma resistência e as pessoas não estão falando disso para não criar maior polêmica. E Coda é aquele filme para você se inspirar, Coda é aquele filme que te emociona. E isso bate nas pessoas também, né? Isso acaba
sendo decisivo, especialmente para uma campanha que ela conta com o ponto positivo de ter uma Apple que investe em várias sessões fechadas de janeiro a março e que muitas pessoas descobrem o filme agora, 2 semanas atrás. Então o filme, o impacto emocional tá fresco na cabeça. Só por isso, então, né, esse é o meu argumento para votar em Coda e acreditar que Coda pode ser, sim, o vencedor do Oscar de melhor filme após a vitória no SEG, que, claro, a vitória no SEG, como não tinha The Power of the Dog, Ataque dos Cães, a gente sabia já que o vencedor do SEG ganharia uma ampla sustentação para a campanha. Belfast apostava na vitória no BAFTA. Ataque dos Cães venceu o BAFTA em um outro método de votação, no método mais próximo ao da academia. E aí por que eu falo isso? Porque o PGA não tem essa adição de membros internacionais também, mas Coda vence o PGA. A ala internacional, mais uma vez, será decisiva. Assim como foi recentemente em 1917 contra Parasita, mas lá a gente já tinha um indício de apoio a Parasita. Hoje é imprevisível. Hoje a análise ela é meio a meio. Você não pode, eu não tenho certeza se Coda vai vencer ou não, e isso criou uma imprevisibilidade que me interessa bastante e que poderia ser usada pela academia também para tornar o Oscar mais atraente, um Oscar imprevisível, esse lema, né, o Oscar mais imprevisível dos últimos tempos. Uma pena que as decisões criativas tomadas são péssimas. São péssimas. Mas então a minha lista vai ficar com Coda, a minha aposta, The Power of the Dog, Belfast, West Side Story. Certo? Aí você vai argumentar. Tudo bem, você está apostando em algo histórico. Por que Coda só teve 3 indicações ao Oscar? E eu falo com certeza. Coda não foi visto por todos os membros da academia no dia da votação. Parece absurdo, mas não. O filme foi lançado no streaming. Teve uma campanha de lembrança que ainda assim conseguiu sustentar. Kotsur indicado, indicação para roteiro adaptado. Se fosse hoje, Coda seria nomeado para mais categorias. Eu não tenho dúvida alguma disso. Estaríamos falando uma possibilidade de aparecer para direção. Estaríamos falando para melhor atriz coadjuvante, quem sabe. É só você pegar recentemente essas últimas sessões de Coda, que teve cobertura na Variety, Hollywood Reporter. Quantas pessoas descobriram o filme entre fevereiro e março? Porque estava em alta. A Apple fez uma blitz publicitária muito forte também, que gera o interesse, e aí eles usam a seguinte tagline, o lema: Coda é um filme que é impossível não amar. Os 3 lemas da reta final. O lema de Ataque dos Cães, o filme mais premiado do ano, ou o melhor filme do ano. O lema de Coda, impossível não amar. E o lema de Belfast é vá com o seu coração, tipo, vote com o seu coração. E aí, qual será o vencedor do Oscar 2022? Esse Oscar imprevisível. Fazia tempo que não tinha uma disputa tão boa. No ano passado, tipo, Nomadland já estava garantido, a Chloe estava garantida para a direção, então não tinha esse fator surpresa, de possibilidade de surpresa, porque foi uma temporada bem tradicional, com melhor atriz, na verdade, né? Uma categoria mais imprevisível. Certo, pessoal? Fiquem à vontade para deixar suas análises nos comentários. Se você é membro do canal, não esquece de participar do nosso bolão de membros. Se você quiser se tornar membro, até esse sábado dá para enviar os palpites, tá bom? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!